A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Deixamos essa carta para o final, porque pouco tempo depois o Senhor recolheu a vida do apóstolo Paulo. Vamos orar. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel conosco, papai. Que o nosso coração possa realmente receber, Deus, todo o ensino que o Senhor pode trazer para nós através da vida desse grande homem, papai, o apóstolo Paulo. Eu sei, Deus, que quando ele teve um encontro pessoal com Cristo, ele pôde realmente ter sua vida transformada, papai. E é isso, Deus, que eu peço que todas as pessoas que assistirem a esse estudo, papai, possam também ter suas vidas transformadas pelo poder de Cristo, pai. Muito obrigado, pai, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu disse para você, é a última carta, eu deixei ela para o final para que a gente pudesse tentar entender um pouquinho do espírito que acompanhava Paulo até o final da sua vida. Quando Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Para mim é motivo de muita alegria, porque eu me identifico muito com algumas coisas que Paulo deixa escritas, porque eu sei que, assim como o Senhor fez uma transformação na vida dele, Ele fez na minha vida também. E foi muito bom poder compartilhar com você nessas cartas que nós fizemos, as 13 cartas do apóstolo Paulo, e poder realmente trazer para vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo nesse tempo. Vamos lá. Ela foi escrita entre 64 e 68 depois de Cristo. A última carta do apóstolo Paulo. Provavelmente ele morreu alguns poucos meses depois dessa carta. Ele agora numa prisão um pouco diferente da época da primeira prisão em Roma, numa sala talvez de 6 metros por 3, com 2 de altura. Ou seja, ele agora não estava mais numa casa alugada, ele estava realmente numa prisão. E a vida de Paulo foi tirada de repente das coisas que ele tinha, né? Você vai ver nos detalhes que ele realmente manda trazer a capa, trazer os escritos, os pergaminhos dele. Então Paulo foi tirado de onde ele estava e foi preso. Mas Paulo não perdeu a motivação principal da vida dele agora, que era anunciar quem é Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vai falar sobre a importância dos antepassados, a quem ele servia, a quem ele buscava. E ele fala da avó e da mãe de Timóteo, né? Lóide e Eunice. Olha só. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Isso trazia autoridade para o apóstolo Paulo. Dizer que se lembrava sempre nas orações. Dizer que realmente precisava que ele cumprisse o chamado dele. Paulo tinha autoridade para fazer isso. E é isso que ele faz, porque ele diz assim, olha, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo vai falar sobre um depósito, né? E você vai ver na Escritura. O que será que era esse depósito? Olha só o que ele diz. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você tem depositado algo no Senhor? Esse era o depósito que Paulo falava. Ele tinha algo guardado em Deus para ele. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde chegaria a hora de receber isso. Com a sua morte, eu creio que ele recebeu. E nós todos temos que ter o nosso depósito em Cristo Jesus, bem guardados, sabendo que Ele é fiel para realmente nos dar a recompensa de
de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa vontade diante dele, em nome de Jesus. Paulo tinha um grande apreço por Timóteo, agora com mais ou menos uns 35 anos. Ele se apresenta como pregador, apóstolo e mestre. O modo de pensar errado produz um modo de agir errado. Paulo fala sobre isso o tempo todo em outras palavras. 1 Timóteo fala de um evangelho íntegro, devemos guardar a doutrina. 2 Timóteo fala de uma vida íntegra, devemos guardar o nosso testemunho. É muito importante o nosso testemunho para poder anunciar as verdades do Senhor. Paulo usa 3 ilustrações, e olha que interessante, depois você pode pegar com calma e ler. O soldado, o atleta e o lavrador. Todos eles têm expectativas, têm esforços, têm realmente recompensas, mas todos eles precisam realmente de uma coisa chamada fé, né? O soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai para um tiroteio, ele vai para um lugar perigoso, tem que ter fé para sair de lá vivo, né? O atleta, ele tem que ter fé para ganhar. O lavrador tem que ter fé para ver crescer. Então Paulo está falando sobre isso e exemplificando. O atleta não se envolve, né? O bom soldado não se envolve em coisas desse mundo. O lavrador também não, ele tem que acordar cedo, ele tem que dormir cedo. O atleta a mesma coisa, tem que ter uma vida diferenciada para poder realmente chegar a um resultado final. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. A palavra de Deus é fiel, amados, e nós temos que contar com isso. Paulo usa essa expressão várias vezes, fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, Timóteo, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lembra de Josué? O que Deus disse para ele no princípio do ministério dele? Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Somente não te aparta do livro dessa lei. Ser forte e corajoso. Olha só, Paulo escrevendo para Timóteo, animando ele também. Né? O servo do Senhor, característica dos servos do Senhor. Eu botei Moisés como um exemplo simples, mas você pode colocar qualquer outra pessoa, ou se você se encaixa nesse testemunho, fale isso de você mesmo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão. O servo do mundo, como que ele é? Egoísta, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Amados, o Evangelho nunca foi preso através da vida do apóstolo Paulo. O engano das coisas do mundo. Lembra daqueles homens que resistiram a Moisés e fizeram os mesmos milagres que Moisés fez? Paulo fala o nome deles nessa carta, Janes e Jambres. Somos uma Bíblia viva. Talvez a única Bíblia que as pessoas conheçam seja você. O que você tem pregado para as pessoas através da sua vida? Imagine só o privilégio, né, como eu já disse, de Timóteo andando com o apóstolo Paulo. Mas imagine também a tristeza dele agora no final da vida, saber que talvez nem veria mais o apóstolo Paulo. Teria que guardar a recordação, as lembranças de tudo aquilo que ele ensinou. E agora, motivado por essa carta, Paulo realmente deixa para ele conselhos finais para que ele pudesse realmente seguir em frente em tudo que ele precisava fazer. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Qual é o propósito da Escritura? Por que eu pus esse homem? Você está ouvindo o que eu estou perguntando? Qual é o propósito da Escritura para nós? Olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A importância da palavra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. O ministério. Logo que eu me converti, as pessoas me perguntaram numa viagem que eu fiz para Bauru, qual o seu ministério? Qual o seu ministério? E eu confesso para vocês, irmãos, eu não sabia qual era o meu ministério. Eu não sabia o que Deus tinha para mim. A única coisa que eu tinha ali na mão era o perdão dos meus pecados. Era aquele amor intenso, aquele amor, aquele primeiro amor que realmente está tudo errado na sua vida e está tudo bom, está tudo maravilhoso. E as pessoas me perguntando, começaram a me cobrar nessa conferência que eu fui, qual que é seu ministério? Qual que é seu ministério? E eu fiquei sem saber o que responder. Às vezes eu saía de perto dos grupos para ninguém me perguntar, porque estava todo mundo envolvido com o ministério de King's Kids, ali, com dança, e eu não tinha nada a ver com isso. E de repente eu pego a minha Bíblia, sento no fundo do auditório e abro e vou ler minha Bíblia e olha o que estava escrito lá. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amados, antes da gente completar, eu fiquei tão maravilhado porque a resposta para mim estava ali. Cumpre cabalmente o teu ministério, faz o trabalho de um evangelista, ou seja, leva a palavra, leva o evangelho. Aonde eu vou, eu tenho oportunidade de anunciar a palavra, eu faço isso. Ontem mesmo a campainha tocou aqui em casa e eu fui atender um rapaz lá fora, ele queria comida, roupa. Levei para ele algo, mas levei para ele uma palavra que foi um pouco mais direta ao coração dele. Eu disse para ele assim, você já entregou sua vida para Jesus? E ele me disse, eu estou desviado. E ele começou a chorar, as lágrimas começaram a descer do rosto dele. E eu pude dizer, olha, o Senhor me mandou aqui para dizer para você, volte para o caminho do Senhor. Isso é o trabalho de um evangelista. Esse é o ministério de um evangelista. Aonde você for, leve as boas novas do Senhor. Cumpra cabalmente. E ele fala lá para Timóteo, suporta as aflições. O que não faltava na minha vida era aflição, amados. Cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? O fim está próximo. Sejamos bons soldados, habilitados para toda boa obra. Estejamos prontos a atrair as pessoas e não afastá-las de Cristo. Atraia. Jesus disse que quando fosse levantado do madeiro ia atrair muitos a ele. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O final dessa história maravilhosa que continua até hoje. Paulo deixa escrito no final da carta de Timóteo assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta. Mesmo assim o apóstolo orando por eles, intercedendo por eles. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Eu quero encerrar fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo. A graça seja convosco. Um novo trimestre, um novo tempo para nós. Vamos ver ainda o que vamos fazer com esse tempo que nós temos, mas uma palavra abençoadora para você é que você possa ser edificado com isso tudo. No final, eu deixo a oração, porque se você não entregou sua vida para Jesus ainda, faça isso hoje, faça isso agora, faça isso urgentemente. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda e deixe lá, compartilhe, deixe lá o seu comentário para que você possa realmente ser edificado junto com cada irmão que tem nos assistido. Um abraço, obrigado pelo tempo que você tem dedicado a essas aulas, que o Senhor te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.